Glória a Deus, amados irmãos, a paz do Senhor Jesus. Vamos continuar em nome de Jesus, amém? Vou continuar com o que o Senhor tem me pedido para, através dessa plataforma, deixar informações de todas as revelações que Ele tem me dado, amém? O Senhor, através da palavra dele, fala que Ele tem uma ou duas maneiras de falar por sonhos e por visões para trazer, para avisar o seu povo, amém? Glória a Deus por isso. Às vezes nós podemos ter algumas visões, não na maioria das vezes podemos ter visões, ter revelações, ter sonhos, tá? De coisas que às vezes não compreendemos ainda, tá? O Senhor, Ele pode, por exemplo, te mostrar determinadas coisas, determinados mistérios, trazer esse determinado mistério sem a revelação desse mistério, porque esse mistério não está para ser revelado nesse tempo. Assim como você vê, por exemplo, várias partes na Bíblia, o Senhor falando, cerra o livro, porque não é para esse tempo a revelação dessa palavra, tá? Então, a revelação dessas palavras que os livros estão fechados, né? Por exemplo, Apocalipse, não, Deus fala com João para fechar, para cerrar as palavras desse livro. Por quê? Ele deixa a revelação, ele deixa aí a visão, mas a revelação dos mistérios não fica escondida até o Espírito trazer esse despertamento nesse entendimento, nesse tempo que necessita ser aberto. Então, por isso, nesse tempo, você pode estar vendo muitas pessoas trazendo revelações de alguns mistérios que nós não conhecíamos dentro da palavra do Senhor, e que quando vamos analisar, vemos que realmente tem razão e faz sentido essas revelações. Por quê? Porque chegou o tempo de abrir determinadas profecias, tá? Determinados selos estão abrindo nesse tempo. Selos que foram fechados, selem esse livro. E na hora que chega o tempo, a revelação chega até nós. Por quê? Porque também vamos chegar a uma completude de entendimento também, tá? Porque a revelação dos mistérios está relacionada ao conhecimento que eu tenho, tá entendendo? Então, quando eu tenho conhecimento de determinada coisa que vai acontecer, fica mais fácil os mistérios serem revelados, amém? Eu ter essa interpretação desses mistérios porque eu tenho conhecimento devido nesse tempo em relação a esse tema, em relação a algo que o Senhor está me dando. Por isso, amados irmãos, você vê o discernimento andando muito de mão dada com o conhecimento, tá? Com o conhecer da palavra do Senhor. Por isso o Senhor tem pedido para esse último tempo os irmãos estar lendo muito a palavra do Senhor, tá? Por quê? Para que o Senhor dê o conhecer das coisas dele e dos mistérios dele para esse tempo. Por quê? E você vê que para a igreja estar desperta, para ela estar acordada, para ela estar percebendo, né? Acordado está relacionado a perceber realmente os sinais, a entender e ver. Muitas pessoas, amados irmãos, parte da igreja, ela vai ser como, por exemplo, Tomás, vai agir como Tomás, vai esperar ver para crer, como, por exemplo, vai esperar ver as duas testemunhas atuando para crer que estamos no tempo já da vinda do Senhor Jesus. Outros, amados irmãos, infelizmente, vai esperar para ver essas testemunhas sendo mortas. E quando elas forem mortas e ficarem 3 dias os seus corpos tirados aí, eles vão crer que realmente a palavra se cumpriu. Mas para eles isso já vai ser muito tarde, porque nesse tempo não vai haver mais tempo, porque os que ficaram,
tá? Entendendo que o propósito da manifestação das duas testemunhas é pregar arrependimento. E a partir de quando o seu ministério acaba, a partir de quando eles pregam o arrependimento para todos os que se arrependem e não existe mais ninguém para ser resgatado nesse tempo, eles morrem e sobem. Então isso significa que já não tem mais ninguém. E quem esperou até esse tempo para ver a morte deles, para crer que realmente estamos no tempo da vinda do Senhor Jesus, vão se arrepender amargamente, porque vão ver que já é o fim e que não existe mais tempo para eles. Por isso o Senhor vem incessantemente trazendo sonhos, dando sonhos, visões, revelações, falando que o tempo já acabou, que já não tem mais tempo, que a igreja não tem mais tempo. A igreja tem que se arrepender agora e voltar para os pés do Senhor Jesus. E muita... glória a Deus, aleluias. Então, amados irmãos, muitos, eles vão esperar até o final, como eu estou dizendo. E o Senhor, ele traz, amados irmãos, revelações de diversas formas. E temos que buscar conhecer, não para poder discernir e saber o que Deus está falando. Ele está falando através das estrelas, ele está falando através de sonhos, visões, através da sua palavra. A Bíblia também é numérica, tem como ser interpretada numericamente, simbolicamente, porque existem muitos símbolos também que podem ser interpretados justamente para esse tempo do fim. Existem mais símbolos e números também. Então, amados irmãos, o Senhor nos deixa evidência do que está acontecendo em cada tempo. Da abertura, por exemplo, de profecias, mas aí você diz, como está abrindo profecias? Eu olho e não vejo nada acontecendo. Eu vejo, no meu país está tudo normal, as pessoas estão comprando, vendendo, dando em casamento e levando uma vida totalmente normal, indo na igreja, celebrando. Alguns pastores não têm falado a respeito da vinda do Senhor Jesus. Como vamos crer no que você está falando? Por quê? Porque são revelações espirituais. E se a pessoa anda na carne preocupada em comprar, vender, casar, dar em casamento, ela vai estar mais preocupada com as coisas da carne. E as coisas espirituais se discernem espiritualmente e não carnalmente. Então eu preciso desconectar das coisas desse mundo para conectar ao Espírito, para poder ver, para poder perceber e ver as revelações que o Espírito está trazendo. Glória a Deus, aleluia. Amados, esse mês de fevereiro, contando a partir do primeiro mês de Israel, que é em outubro, novembro, dezembro, janeiro e fevereiro, esse mês de fevereiro, no ano gregoriano, tá? Nós tratamos fevereiro no ano de gregoriano, no tempo gregoriano, né? Nesse calendário. Então, estamos no calendário de Israel, estamos no mês número 4. E aqui no calendário gregoriano, fevereiro é o mês número 2. Mas a palavra do Senhor fala que nós temos que olhar para a figueira, olhar para Israel, porque é Israel que vai nos dar sinais da vinda do Senhor Jesus. Então, vamos olhar para Israel. Lá é o número 4, o mês 4 que eles estão vivendo agora nesse tempo. E o interessante é que o 4 é um número profético e é um número que nos fala e nos revela mistérios também. Por exemplo, vamos analisar o mês de fevereiro e eu vi que cada dia da semana são 7 dias e, coincidentemente, para Deus não há coincidência, então não é coincidência. O Senhor deixou isso como sinal para nós. As semanas, os 7 dias das semanas são de 4 dias.
a semana são de 4 dias, tá? Formada de 4 dias. Se você pegar o mês de fevereiro, olhar no seu calendário, você vai ver que cada semana tem 4 dias. E isso não é normal isso acontecer dentro de um calendário. Então você vê que o Senhor está deixando sinais. O que significa o número 4? O número 4 em hebraico significa completo, completude, tá? Período completo, tá? Então, o que o Senhor está nos falando? Está falando que acabamos um período, já completamos um período e estamos entrando em outro período profético. Então, existem determinadas coisas que vai começar a acontecer a partir de fevereiro agora. Espiritualmente, coisas fortes que vai desatar sobre a terra. Então, em Gênesis 2:10 fala assim, você vê o número 4 sendo relatado na Bíblia em várias ocasiões. Olha, Gênesis 2:10, e saía do Éden um rio para regar o jardim. E ele se repartia em 4. 4 representa uma completude, tá? Uma geração completa, tá? É onde completa a geração. Isso é o significado do 4 também, tá? Então, o Senhor está nos falando coisas aí. E quando Deus fala a Abraão sobre a sua descendência, ele fala que a sua descendência morará nas terras, na 4ª geração. Eles voltarão para a terra prometida. Então, o Senhor faz questão de falar com Abraão, olha, na 4ª geração, o seu povo, os seus descendentes, eles voltarão para a terra. Então, amados, o Senhor está nos falando algo. Então, você olha e fala assim, mas qual que é essa 4ª geração? É óbvio que ele não está falando das outras gerações passadas. As gerações passadas que voltaram para a terra. Não, aqui está falando voltar para a terra prometida. Ou seja, essa terra, realmente eles voltaram para essa terra? Eles tomaram posse dessa terra? Não, ainda não. Nós que somos os que vamos herdar essa terra. Nós que somos essa geração que o Senhor está falando com Abraão, que vamos tomar a terra prometida, vamos receber essa terra como herança. Mas o Senhor, há mistérios aqui que tem que ser estudado ainda em relação do Senhor falar para Abraão que nós, no caso, seríamos a 4ª geração. Então, você sabe que o tempo de Deus é diferente do tempo do homem. Então, temos que estudar um pouquinho para poder descobrir a respeito disso. Vamos continuar com o tema do 4. Gênesis 16, 15 e 16 fala, e na 4ª geração voltarão para cá. Segundo de Reis 10:30 fala assim, Deus fala que a 4ª geração de Acabe, o rei Acabe, ficará no trono e completará o juízo de Deus. Acabe completou o juízo de Deus na terra? Não, ainda o juízo de Deus não foi completo. Ele é Senhor de várias formas, exerceu juízo sobre a terra, exerceu juízo sobre Sodoma e Gomorra, exerceu juízo sobre várias cidades, mas o juízo completo de Deus ainda não aconteceu. Então, o Senhor está anunciando esse juízo completo para o fim. Então, Acabe aqui é uma figura do último rei que vai manifestar para trazer juízo completo, que eu entendo que esse último rei, que é essa besta que fala em Apocalipse política, eu entendo que é o Trump, que pelas mãos dele Deus vai usá-lo, né? Como eu fiz um vídeo anteriormente, se vocês prestarem atenção no que eu explico, o que o Senhor tem revelado, vai usá-lo para trazer esse juízo sobre as nações, entendeu? Então, no final do tempo, que esse juízo do Senhor vai ser totalmente completo, ou seja, vai ser completado, vai começar e vai acabar e ser completado, tá? Ele não vai ficar pela metade, ele vai ser um juízo completo de Deus, tá? O
Senhor vai completar o que tem que ser completado. E depois, né, fala que o rei Acabe, né, vai entrar, depois desse rei, fala assim que depois do rei Acabe ia entrar outro rei em Israel para poder governar, tá? Então, aonde a gente crê que realmente o Trump, ele vai preparar tudo isso, vai ser uma mão que vai trazer juízo, força, não, porque ele já entrou no governo indo contra as nações e ele continua indo. E depois manifesta esse rei em Israel, como está falando aqui em 2 de Reis 10:30. Vamos orar em nome de Jesus para saber, para que o Senhor confirme essas coisas. Amém, amados irmãos? Tá? A gente é humano e não está livre de cometer erro também. Números 4, o número 4 representa um todo, tá? Em Jó, por exemplo, Jó relata que veio dos 4 ventos do deserto, tá? E cobriu toda a casa dele. E a provação, o juízo dos 4 ventos foi completo na vida de Jó, tá? Então, o Senhor manifestou os 4 ventos e o juízo dos 4 ventos. Eu expliquei para vocês numa pregação a respeito das portas dos 4 ventos e como o Senhor desata os juízos sobre a terra. Então, sobre a vida de Jó, o Senhor abriu a porta dos 4 ventos para manifestar juízo especificamente na vida de Jó, assim como manifestou juízo especificamente sobre Sodoma e sobre Gomorra. Mas agora, nesse tempo, o Senhor vai manifestar juízo especificamente em algumas nações, mas em todas as nações, porque será um período completo de manifestação do seu juízo. Mas aí Jó, como era um homem fiel e temente ao Senhor, ele foi guardado nesse juízo. Onde a igreja, quando o Senhor manifeste esse juízo e a igreja passe por essa tribulação, nós já estamos na tribulação. Passe por essa tribulação, os do Senhor, os fiéis do Senhor serão guardados, assim como Jó foi guardado também. Nós não precisamos temer. O que nós temos que fazer é estar no Monte Santo do Senhor. Fugir para o monte é estar na presença do Senhor. Necessitamos estar muito na presença do Senhor para ser guardados de tudo isso. E em Ezequiel 7:2 fala assim: Tu, filho do homem, assim ha falado Jeová o Senhor, a terra de Israel. O fim vem sobre os 4 extremos da terra. Então você vê a manifestação de Deus, o Senhor usando o número 4 para manifestar juízo, para manifestar destruição, os 4 ventos que destrói, mas você vê também o outro lado do número 4, que manifesta a bênção de Deus, o poder de Deus, a misericórdia de Deus também. Como eu expliquei para vocês, o que o Senhor tem me revelado, que quando entremos nessa grande tribulação, assim como vai aumentar o operar do inimigo sobre a terra, o operar de Deus e do Espírito de Deus vai estar em aumento também sobre toda a terra, porque o Senhor é necessário que cumpra todas as profecias, e a profecia de Joel, que ele derramará o Espírito sobre a terra, já está derramando. Isso vai acontecer, esse mover vai acontecer. Assim, quando as testemunhas começarem no seu ministério, 144.000 começarem a trabalhar, vai ser pelo Espírito de Deus, então vai ser um mover sobrenatural da parte do Senhor, tá? Quando Daniel, ele vai ter uma visão das grandes nações malignas, né? Ele vê 4 seres viventes saindo do mar também, tá? Em Daniel 7, do 2 ao 6, né? Daniel falou que ele olhou na visão dele de noite, ou seja, o que Daniel está explicando aqui? Ele está explicando que ele teve uma visão. E depois ele deitou na sua cama de noite e começou a analisar a visão. Ele entrou em espírito, ele começou a orar em espírito.
e analisar a visão e pensar na visão. Então, por isso que ele fala, quando eu olhei a visão, por quê? Porque ele começa a pensar, a meditar, a entrar em espírito para poder analisar, para que o Espírito de Deus lhe mostrara esses mistérios, o que ele realmente viu, tá? Isso é possível, sim, é possível. E ele fala que ele vê os 4 ventos do céu, ele vê que combatia sobre o mar aqui é nações, tá? Ele vê, como ele está tendo uma visão de algo maligno, ele está vendo desastres, ele está vendo guerra, mas ele vê em forma simbólica, tá? Nós interpretamos dessa maneira porque é dessa maneira a simbologia bíblica. Mar são nações, são pessoas. Então, combatia significa que há uma resistência, há um poder manifestando contra as nações sobre, em cima, não, porque combatia em cima, né? Glória a Deus. E no 3 e no 4 ele fala das bestas grandes e diferentes uma da outra que subiam do mar, tá? Ele fala de poder. E no 4 ele continua falando das bestas, não? E fala da completude, tá? Ele fala da maldade completa, tá? Onde vai completar a maldade. Esse período completo, onde vai completar os juízos de Deus sobre a terra. E ele fala que vem sobre o povo de Deus, tá? E João também, ele também fala disso também. Agora os outros, vemos que a Bíblia relata outros 4 seres viventes. Esse da parte do Senhor, esse que manifesta a glória do Senhor, tá vendo? Então vê os 4 que traz as calamidades, que vem pela mão do inimigo para oprimir o povo, mas com a autorização do nosso Deus, tá? E você vê 4 seres viventes que vêm da parte do Senhor também, e é manifesto da parte do Senhor. Buscando a revelação em relação a seres viventes, seres são seres humanos, tá? Então você vê que o juízo de Deus também vai ser manifesto por mãos humanas. Os próprios homens vão criar guerras e vão combater contra as nações. Tá? Então, essas 4 potências, esses 4 seres, essas 4 potências que vão fazer guerra contra as nações. E você vê os 4 seres viventes que são humanos, que o 4 também representa, o 4 numericamente, o strong, né, hebraico do 4, nos conecta com a dinastia da casa de Davi, tá? E a dinastia da casa de Davi, não, Isaí é o 4º patriarca, que é o pai de Davi. Então, a dinastia é o reinado de Davi, o reinado do nosso Jesus, tá? Sobre a terra. Então, você vê que esses seres da parte de Deus, que manifestará a presença de Deus sobre a terra, vai ser manifesto através da vida das testemunhas, através da vida dos 144 mil. Glória a Deus por isso. E o 4, ele sempre vai nos conectar com os 144 mil também, porque, glória a Deus. Vamos continuar aqui, depois eu explico o que o Espírito me permite. Ezequiel 1:4 fala assim: e olhei, e aqui vinha do norte um vento tempestuoso e grande nuvem, com fogo envolvente, e ao redor dele um esplendor, no meio dele fogo, algo que parecia como bronze reluzente. Está falando da glória do Senhor. 5, e no meio dela uma figura de 4 seres viventes, e a sua aparência, a aparência, né, que havia neles era semelhante de homem. Então tinha uma semelhança de homem, tá? Por isso que eu explico para vocês em relação ao poder que vai manifestar através da vida dos homens de Deus, tá? Inspirados
e guiados pelo Espírito Santo de Deus. Não é por força nem por violência, mas vai ser pelo Espírito de Deus. Então o Espírito de Deus vai ser derramado sobre os homens, e os homens, esses seres não viventes, esses homens, não esses que têm aparência e semelhança de homem, vão manifestar o poder de Deus sobre a terra, e vão manifestar a glória de Deus sobre a terra. Então você vê que o versículo está te conectando a isso. Cada um tinha 4 caras e 4 asas. E falando, aí você vê o número 4 de novo repetindo, né? Glória a Deus, aleluias. Então, a glória de Deus, ela vai chegar, quando fala no número 4, tá falando, vai chegar a um período completo. Algo completo sobre a terra. Não vai faltar, não vai haver somente num país ou em outro não, somente em um lugar e outro não, vai ser algo completo, vai gerar uma completude, vai gerar sobre todas as nações, sobre todo esse mar, né, sobre todos esses povos, a glória de Deus vai se manifestar sobre os 4 cantos da terra. Além de representar a completude, né, algo completo, de algo que já está feito, né? É um período, ou seja, representa também um período que acabou. E representa também uma totalidade. O 4 representa a totalidade, algo total, algo completo, né? E o 4 em hebraico, as letras do alfabeto são números, tá? A letra A é número 1, B, 2. E o 4 é a letra D, é o Dalet, tá? Que também está ligado ao número 2, porque 2 mais 2 é 4, tá? E fala das 2 testemunhas também, amém? Em Salmo 90, 12, nos ensina, Senhor, a contar os nossos dias de tal maneira que alcançaremos coração sábio. Por que esse salmo nos ensina a contar nossos dias? Porque nos ensina, Senhor, saber os dias que estou vivendo, saber os mistérios dos dias que eu estou vivendo, saber sobre esse fevereiro, por exemplo, que o 4 vai manifestar. Eu estou sabendo contar os meus dias, eu estou sabendo o que vem, quanto tempo me falta para a manifestação do nosso Deus, amém? E eu vou ter sabedoria com isso quando eu ter o discernimento dos dias proféticos que eu estou vivendo. Eu vou ter sabedoria para poder esperar o meu Deus, compreende? Eu não vou ser nécio nesse tempo, eu vou ser sábio nesse tempo, eu vou ser como as virgens prudentes nesse tempo, porque estou sabendo dos meus dias, estou contando os meus dias. Eu sei os dias que eu estou vivendo, eu sei os dias que falta ainda para viver nessa terra e para entrar na eternidade. Então, estou atenta aos meus dias, compreende? Aonde o nécio, a que está com a lâmpada apagada, a que não está vigiante, não vai saber contar os seus dias, porque anda no escuro, anda preocupado mais com dar em casamento, casar e com viver a sua vida, compreende? Mas nós precisamos viver de forma espiritual nesse tempo. O 4 também se relaciona à criação, ao reino físico, à terra e às 4 estações do ano e os 4 pontos cardeais. Todos esses simbolismos que o Senhor nos deixa, por exemplo, quando ele nos fala dos pontos cardeais, quando ele nos fala das 4 estações, está falando de tempo. Está nos anunciando o tempo, porque as 4 estações foi colocada para nos anunciar tempo. E ele falou que ia colocar as lumbreiras no céu para dar-nos sinais do fim. Para que foi? Para dar-nos sinais do tempo que estamos vivendo. Por isso ele nos diz, nos ensina a contar os nossos dias, nos ensina a ver isso, Senhor. Nos ensina a ver nos céus os seus sinais, para ser sábio nesse tempo, para não ser nécio nesse tempo e perder a salvação. Isaías 11, 12 fala: e levantará pendão, né?
as nações e juntará os desterrados de Israel, os esparcidos de Israel nesse tempo. Já estamos entrando no tempo do Senhor juntar os esparcidos já. O Senhor está revelando os esparcidos sobre as nações. Está revelando que os nossos países da América Latina, que o Brasil está lotado de pessoas, de tribos escondidas. As 10 tribos escondidas estão aqui, e talvez pode ser você que faz parte dessas 10 tribos escondidas e não sabe. E por que o Senhor te escondeu? Para manifestar um propósito através da sua vida. E você precisa conhecer. Para conhecer esses mistérios e saber qual é o propósito que Deus tem na sua vida, você precisa conhecer a sua história. Você precisa se conhecer também e saber quem você é dentro da profecia. Se você realmente é essa pessoa que Deus escondeu nessa terra. Eu sou uma pessoa que o Senhor escondeu e agora Ele me revelou. Então Ele está trazendo a revelação de todas essas coisas, de todos esses mistérios. Mas se vocês não estão atentos a esse mistério, vocês vão ficar com os olhos fechados e nunca vão saber. Compreende? Nunca vai saber esses mistérios e o porquê e o para quê que o Senhor escondeu essas tribos aqui na América. Amém? Glória a Deus, aleluias. E aí fala o seguinte, que ele juntaria os esparcidos de Judá dos 4 confins da terra. Então isso significa que nos 4 cantos da terra existe tribos escondidas, esparcidos do Senhor. Existe povo escondido que o Senhor vai reunir, tem necessidade de reunir sobre a terra. Glória a Deus, aleluia. E além dos que o Senhor Jesus pagou um preço na cruz com o seu sangue por eles. Glória a Deus, aleluia, por isso. Agora o 4 em hebraico é o Dalet, né? Que simboliza porta também. E a porta, quem é a porta? Senhor Jesus. Em João 10:9 fala: eu sou a porta e ele que entrar por mim será salvo. Então o número 4 representa o Senhor Jesus, a porta. Nós já temos que entrar pela porta nesse momento. E você vai falar, mas eu já sou cristã há 40 anos, eu já entrei por essa porta. Mas às vezes você está frio espiritualmente e está mais afastado da porta. Nós temos que estar dentro da porta, tá? Dentro da porta. Isso significa estar dentro da porta da graça. Não posso me afastar da graça do Senhor. Amém, amados irmãos? Eu não vou alargar em nome de Jesus. E entrar pela porta fala de arrependimento. É um arrependimento genuíno e um arrependimento de todos os dias. Não é um arrependimento de uma vez que eu me arrependi, me batizei e agora eu sou salvo. Sim, mas se você continua nessa fofoca, se você continua falando mentira, se você continua nessa falsidade com os irmãos, isso significa que você está totalmente fora da porta, porque dentro da porta não poderá haver esse tipo de conduta. Por isso, nesse tempo, o Senhor analisa as nossas ações e pesa as nossas condutas, as nossas ações para estar dentro da porta da graça. Isso o Senhor tem nos puxado a orelha sempre e me pedido para poder falar com seu povo a respeito de analisar todas as suas condutas, todas as suas ações, para ser dignos de escapar, para ser dignos de estar dentro da porta da graça, porque a porta da graça ela vai se fechar, tá? Eu trouxe vídeos aqui falando a respeito da porta da graça, falando a respeito das visões, da visão que o Senhor me deu da porta das ovelhas fechando, amém? Então, assim, são coisas que o Senhor está trazendo revelação agora, porque são coisas sérias, são coisas que o Senhor está manifestando nesse tempo. É nesse tempo que a porta da graça fecha. Não é no tempo mais futuro, é o tempo de agora. Amém?
Glória a Deus, aleluias. Por isso tem que estar atento. E o mês de Adar também, em hebraico, os meses não é fevereiro, é Adar, tá? O nome do mês é Adar. O mês de fevereiro lá se chama Adar. E o mês de Adar é o 4º mês, tá? Que se localiza entre fevereiro e março, tá? Por causa de Israel ter o calendário solar, o calendário ele vai mudando de acordo com a rotação da Terra. Mas de acordo com o Espírito de Deus tem nos revelado, esse calendário de Israel, ele foi modificado. Vocês lembram daquela palavra que fala que eles modificariam o tempo e a lei? Eles modificaram o calendário para nós nos perder e modificaram a lei também, tá? Então, por isso que nos distanciou de todas as revelações, porque realmente eles modificaram, eles mexeram nisso quando viram que realmente Jesus era o Messias, eles tiveram pressa para poder alterar essa lei e alterar o tempo para que nós outros não conhecemos. E especificamente, não nós, mas o povo de Israel não se desse conta de que realmente ele era o Messias. Por quê? Porque simplesmente lendo a palavra e lendo algumas profecias de Isaías, lendo vários livros da Bíblia, dá para você saber que ele realmente era o Messias, porque ele cumpriu várias profecias, compreende? E inclusive a manifestação do terremoto que houve quando ele entregou sua vida na cruz, tudo o que estava acontecendo, isso foi alarmante para essa pequena cidade nessa época. Então todo mundo comentou. Então foi algo assim tremendo o que aconteceu. Em Mateus, Marcos, Lucas, vocês podem ver que quando ele ressuscita com ele pessoas no sepulcro, que saem para visitar os seus parentes nas cidades. Só ler a Bíblia e prestar muita atenção que o Senhor está revelando os mistérios. Então, as famílias falaram, ele ressuscitou, todos falando que ele ressuscitou, e todos falando, não, realmente ele ressuscitou. Os mortos que estavam perto dele no sepulcro, quando ele ressuscitou, ressuscitaram com ele. Então viram esse poder e viram que ele realmente era o próprio Deus. Então a vergonha desses escribas, não, eles tiveram a necessidade de esconder toda essa história. Então, onde andaram modificando os textos e modificando o tempo e a lei. Amém? E o mês de Adar, a Bíblia sempre vai estar relatando o mês de Adar assim, ó. Ela vai falar do 10º mês. Quando ela fala do 10º mês, tá? Está falando do 4º mês, do tempo de Israel, tá? Do ano em Israel, ou seja, o mês de fevereiro. Adar é o mês de alegria, de celebração para o povo judeu. Celebra o Purim, que celebra também a salvação do povo judeu, tá? E o Tamuz, no Tamuz, né, que é um livro que eles têm lá, diz que quando Adar entra, a alegria aumenta. E Adar significa força. O mês de Adar significa força, né? Então, amados, vocês ver o que o Senhor vai estar trazendo para nós. O Senhor vai estar nos fortalecendo, os que estão fiéis a Ele, dando força para poder prevalecer e suportar tudo que vem. Amém? Só na presença do Senhor que poderemos suportar o porvenir. Amém? Glória a Deus. Leva ao Senhor todas essas coisas, como dizem Tessalonicenses, analisar tudo e retenha o bom, tá? Analise essas pregações através do Espírito, tá? Espiritualmente, analise, busque do Senhor,
se essas coisas são corretas e peça ao Senhor revelações e o Senhor vai estar te revelando, assim como tem me revelado em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Um grande abraço.